Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Difusora Notícias. Eu estou aqui numa farmácia, eu vou bater um papo com a Thaís. Ela que é farmacêutica, ela vai falar um pouquinho sobre a baixa procura do autoteste de Covid. Um tempo atrás, quase que não achava esse teste, nas prateleiras e hoje caiu bastante a procura. Thaís, por que você acha que hoje a procura, pelo autoteste de Covid caiu tanto? E como que era a realidade lá desde 2020 para cá? O que você observa? Então, logo no começo da pandemia, a gente não conseguia acompanhar a demanda, porque vendia muito. Em média, em mês, a gente vendia de 200 a 250 testes por mês. E agora, depois da vacina, então caiu demais a procura. Então, o teste, a maior procura agora é mesmo nessa época, foi na época de julho, né, que o tempo acabou caindo a temperatura, e eles associam ainda muito, tem esse receio ainda de uma doença gripal ser relacionada com a Covid. Mas a maioria dos testes, eles voltam aqui ainda mostrando que está dando negativo. Então, após a vacina mesmo, caiu a demanda quase que zero. Esse mês, a gente ainda não teve nenhuma venda, e acho que mês passado foi vendido uns 7 testes no mês. Teve mês até que você me disse que venderam só 2 testes, né? Isso, acho que foi em agosto, vendeu 2 testes. Então, a procura caiu praticamente zero. Mas vocês continuam tendo no estoque? Sim, a gente tem no estoque, porque igual eu falei, vez ou outra ainda vem um cliente comprar, associando uma doença respiratória, às vezes uma gripe, né, uma gripe que acaba sendo contínua, eles acabam vindo para fazer o teste de Covid, porque ainda tem muito esse receio, né, da Covid. Você estava falando com a gente um fato que eu achei curioso, né? A procura por ivermectina ainda é alta, né? Você me falou. Tem pessoas que ainda associam que ela pode beneficiar doenças respiratórias. Isso, a procura ainda é muita, porque eles ainda, no começo da pandemia, como saiu, né, falando que a ivermectina era benéfica para a questão da Covid, que ela ajudava a combater. Então, muitas pessoas ainda ficaram com esse conceito de tomar a ivermectina assim que começasse aquela gripe contínua. Aí eles associam muito ainda a ivermectina a isso. Eu lembro que naquela época da Covid, a questão. Montaram um kit, né? E tinha um remédio específico para lúpus. E naquela época precisou ser controlado, porque a procura também foi muito grande, né? Sim, foi a hidroxicloroquina, o Reuquinol, né, que é o nome comercial. A procura era demais, tanto é que acabou faltando aqui na loja e a vigilância sanitária acabou depois decretando que era um medicamento controlado. Então só compraria com receita, porque realmente quem precisasse tomar não conseguia comprar por conta do Covid. Eles associavam às vezes hidroxicloroquina com a ivermectina. E hoje ainda existe essa procura ou caiu? Não, caiu mesmo. Até porque é um medicamento caro. Então, na época do Covid, como era extremamente desesperador, o pessoal comprava, não importava o preço. Mas hoje ficou mais a questão da ivermectina, a questão de custo também. Mas vale ressaltar que é um remédio que a pessoa não pode sair tomando, né, sem prescrição médica, tomando altas demandas, né? Exatamente, até porque ele faz mal para o fígado, acaba dando uma hepatomedicamentose, né? Tomando de forma exacerbada. Thaís, e me fala um pouquinho a questão de máscara, álcool em gel, até mesmo o lisoforme, que também na época foi muito vendido. Hoje ainda existem pessoas que têm aquele cuidado em estar higienizando as mãos, que tem até aquele medo, né, de estar num lugar e não ter um álcool para passar, porque virou uma mania na época, né? Uma mania boa, claro. E isso, qual que é a realidade hoje? Bom, aqui na farmácia caiu um pouco a procura, mas a gente sempre procura ter aqui em cada balcão, a gente tem o álcool em gel, porque eu acho que depois do Covid ficou aquele conceito, né, de chegar no lugar e tá fazendo asepsia das mãos. Mas em questão de procura mesmo, caiu a demanda praticamente pela metade. Mas a gente sempre tem aqui na loja, porque vez ou outra sempre tem essa procura. E máscara caiu também muito. E na época do Covid, não, a gente não tinha nem como pedir para o fornecedor, porque faltou. Muitas coisas da época faltou, né? Questão de álcool em gel, máscara, alguns medicamentos que o pessoal fazia em estoque em casa. Então, agora praticamente caiu
caiu pela metade. Thaís, obrigada pelas informações. E vale ressaltar que a Covid continua presente, né? Claro que no número muito menor. Na última semana, o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Três Lagoas divulgou que foram notificados 11 casos, confirmados, né? Melhor dizendo. Mas não há internações e também não ocorreram mortes nesta semana. Diferentemente da semana retrasada, que foi registrada uma morte aqui no nosso município, uma senhora de 83 anos que possuía, né, comorbidades, ela faleceu em decorrência da Covid-19. Não é hora de baixar a guarda, mas claro que hoje, né, a população respira um pouco mais aliviada, porque os casos também caíram drasticamente e a gente espera que continue assim.